falar um pouco sobre o manicômio tributário no Brasil, que a gente vê coisas de pequeno, médio e grande porte. A gente sabe que mexe até na cultura da gente, porque hoje em dia você não encontra mais sorvete para vender. É, Você encontra sobremesa láctea, é. porque você paga bem menos imposto. Como que é essa história, como é que isso acontece no Brasil? É o planejamento tributário. É o Uhum, caso do sonho de valsa, é o caso do McDonald's, é o caso da Nivea. Existem, produtos que eles são muito semelhantes e eles têm a tributação diferente, uhum, né. Então, assim, vou te dar um exemplo que é bem fácil de entender. Aquele chá litro de hibisco, por exemplo, que você acha nas prateleiras do supermercado. certo. Se o mercadinho for lá e cadastrar ele como chá, ele tem uma tributação ele é ST, ele tem até uma reduçãozinha pequena. Se cadastrar como refresco à base de chá ou bebidas à base de chá, ela tem uma redução de mais da metade. Então, o manicômio tributário está aí, em você estudar a legislação, entender qual é a vantagem, porque você não está falando mentira, ela é uma bebida à base de chá. É só uma classificação. É o caso do sonho de valsa, que mudou um pouco da fórmula para ele deixar de ser chamado de chocolate, né, de bombom para ser chamado de wafer. É o Uhum. caso do Nivea, aquele Nivea azul, Nivea Milk azul, É um ele hidratante, é isso que é bem comum. era um hidratante, Ah, agora não é mais. é, até ser chamado de Põe desodorante. a gotinha de fragrância aí, ó. Pronto, Isso. desodorante. E aí houve uma multa agora de há pouco tempo de 100 milhões, Caramba. exatamente porque houve essa discussão, né, a Receita Federal multou dizendo que não era um desodorante, que era um hidratante, e aí eles recorreram para o CARF e mostraram que na fórmula tem produtos desodorantes e o CARF sim, fechou que era um desodorante, então o Nivea Milk ele é um desodorante, ele não é um hidratante. Me diga uma Serve coisa, para os 2, né. serve para os 2. Me diga uma coisa, como é que tá a atuação do CARF atualmente, no atual governo? Nós sabemos que o entendimento do CARF é um pouco mudado, teve até uma fala bastante polêmica aí do ministro da Fazenda, dizendo que: "Ah, imagina você põe o bandido de um lado para decidir junto com não sei quem", parece que meio que comparando de forma infeliz o empresário a bandido. Como é que é isso? Como é que tá o CARF atualmente? Tá valendo a pena? Como é que é isso? Segue, não, segue normal com as decisões, a gente acompanha muito isso, né, a nossa equipe ela fica o dia inteiro vendo exatamente isso, quais são, as oportunidades do momento. O Uhum. que que foi decidido a favor, o que que foi decidido contra. A gente realmente está num momento complicado do nosso país, Sim. que decisões são, né, tomadas e se retroage, Tomadas e assim, e destomadas. destomadas, e aí Uhum. realmente esse manicômio tá muito pior, porque, tá cada vez mais difícil de você entender para que lado você vai. Não, até outro dia isso era válido e hoje não é mais. Uma discussão que houve agora, né, recente, que foi bem polêmica e que é uma preocupação, que é a desoneração da Hum. folha, né, que Isso. desonerou e aí Congresso aprovou, e aí não desonerou Aí e vetou. voltou, vetou, aquela coisa toda. Como é que tá isso atualmente, você tá sabendo? Sim, tô sabendo. A gente acompanha diário. Todo dia, tá certo. A desoneração ficou até o final do ano e decidiu-se que vai reonerar a partir do ano que vem, em E a partes. mesma alíquota explica pra gente como é que é isso. Não, esse ano ficou, Tá. né, então assim, essa decisão saiu no último dia. A gente ficou esperando para mandar a guia para os nossos clientes ali no último dia, porque estava aquela discussão se vai, não vai, vai, não vai. E, por exemplo, eu tenho clientes que a diferença seria R$ 120.000 numa guia de INSS. Naira, deixa eu te perguntar uma coisa, pra quem tá porque tem muita gente assistindo que é MEI, ou então é simples, mas tem, sei lá, 5 funcionários, 10 funcionários, e o cara não tem a menor ideia, ele não sabe nem o que que acontece. Capaz do cara não saber o que que é CARF. Mas qual que é o ponto aqui? Explica pra gente um pouquinho, geralmente, como que ocorre a oneração da folha, qual que é a proposta da desoneração e o que que eles estão planejando para o ano que vem? Tá, Mais detalhes. essa informação é importante. A folha de pagamento do Simples Nacional, você não paga o INSS de 20 e poucos por cento, né? Porque aí depende do percentual, do tipo
Vamos colocar que seja de 27,5% em média, Ok. tá? Uhum. Então, em cima da sua folha de pagamento, o empresário que não está no Simples Nacional, tanto no lucro real como presumido, ele paga 27,5% em cima da folha. E o que que é a desoneração da folha? Entendeu-se que alguns ramos de atividade que empregam muito, como construção civil, como transporte, tanto de passageiros como rodoviário, como TI e mais vários outros, mas assim, Mercados, esses. supermercado, como os Não, caixas, não, não, né? Tá. não. Esses, normalmente de serviço, Ah, mais tá? serviço, ok. Eles empregam demais e o percentual da folha era um percentual altíssimo É, para pesa isso, muito, né? né? Então, há anos atrás saiu a desoneração da folha, que seria o quê? Você deixa de pagar esses 27,5% em cima da sua folha, porque você tem uma folha pesada, e você passa a pagar, e aí varia de um e pouco, 2 a 4,5%, você passa a pagar em cima do seu faturamento. Uhum. Isso com certeza vale muito a pena. O que que aconteceu? Ramos como esses, que são ramos que empregam muito, e uma mão de obra, que é uma mão de obra que durante anos ficou na informalidade, se você pegar É pedreiro, verdade. né, Não, eu servente, conheço história de pedreiro que, assim, que trabalhou, às vezes, anos construindo uma obra e recebia em dinheiro, não tinha conta, não tinha registro, não tinha é, nada. durante anos isso era muito informal. Aham. Hoje não. Hoje todo mundo é registrado, todo mundo tem seu sindicato, todo mundo tem seu direito em folha, graças à desoneração. Então, na minha opinião, a desoneração acabar é um retrocesso, porque essas empresas elas não vão aguentar reonerar essa folha. É, O que que porque vai já até acontecer? ajustou. Porque o que que vai acontecer, por exemplo, construção civil? Eu pensando na folha dos centenas de pedreiros que eu tenho, né, de operários, eu já vou ter que inflacionar o prédio, porque, né, não vai Vai dar. inflacionar, vai desempregar muita Vai. gente e vai voltar para a informalidade. Vai É o que prejudicar o acontece. trabalhador. Vamos falar aqui de construção civil. Conheço pessoas da construção civil e você fala, você começa como engenheiro júnior, na folha Uhum, bonitinho, ganhando o piso do CREA. Você foi condecorado, ó, você é um bom engenheiro, tá aqui sua medalhinha, agora você é PJ. uhum, Então a pejotização de engenheiros, de pessoal de obra e tudo, isso é muito comum é. na construção civil. Mas é tipo assim, e aí o que que a pessoa fala? Ah, eu poderia ganhar mais, assim, com os direitos trabalhistas se eu fosse fichado. Mas as pessoas falam pra mim e comentam assim, cara, eu não, nem falo nada, porque eu sei que se eu reclamar, eu vou ser demitido como PJ e ainda vou ser queimado para as outras construtoras. É tipo como se fosse uma regra inteira interna do ramo. Então o que que você percebe? Você percebe que assim, o brasileiro ele vai se virando, ele vai, parece que num campo minado de tributos Vai, para conseguir sobreviver, vai sim. né? O que eu percebo muito, principalmente, é que vai pelo campo errado. Porque aí o Hum. problema do brasileiro é que ele economiza no café e no contador e ele vai para sonegação. Então, E a, assim, e a chance de se dar mal é alta. é alta. Atualmente, cada vez mais. Uhum. Então, hoje, a gente tem que ir para o lado de procurar um bom profissional. Eu falo que os empresários de sucesso, né, as pessoas de sucesso, elas têm que ter um bom médico, um bom advogado, um bom contador e um companheiro ou uma companheira do lado que te apoie, né, que te dê força, que te acompanhe. Sim. Porque não, é isso, a gente está num manicômio tributário, a gente realmente tem uma legislação extensa, absurdamente extensa, só que existem formas legais. É o que eu bato nas minhas palestras, nos meus vídeos, existem muitas formas legais. E por falta de informação, por falta de conhecimento, por falta de uma legislação extensa, que poucas são as pessoas que, né, decidem estudar essa legislação e aprofundar, todo mundo sai prejudicado. 71% das empresas saem prejudicadas. Me diga uma coisa. E aí eu preciso que você fale mesmo do seu coração. O que que você acredita com relação a pessoas que falam, não, que você tem que pagar imposto mesmo, que aí você vai ter retornos e tudo, sendo que a gente vê, a gente sente, pelo menos nas pessoas que eu convivo, sente que pagam um excesso de impostos, né? Mas existem outras pessoas que eu convivo também, outros meios, que falam assim, não, mas é que são meus direitos trabalhistas. O pessoal, por exemplo, que trabalhava em banco, eu trabalhei em banco 12 anos, e lá dentro o pessoal era muito assim, não, porque tem que arrecadar, e que é minha aposentadoria daqui 25 anos, que tá faltando para aposentar. O que que você pensa sobre isso, assim? O brasileiro paga imposto demais, poderia ser meio termo, poderia ser zero, como é que é isso? Brasileiro paga imposto demais por
falta de informação muitas vezes. Infelizmente, aí considerando aqueles que estão pagando o correto, infelizmente a nossa carga tributária ela está entre, as mais altas do mundo, e o nosso retorno do serviço realmente ele não compensa ali a carga tributária. Então, eu a minha profissão ela é muito voltada para isso. Uhum. Eu tinha essa inconformidade do pagamento do imposto. Não, não é possível, eu venho de família de contadores, mas sou empresária, a vida inteira, né, vim nesse lugar ali do empresário, então eu sentia essa dor do empresário, e eu me especializei exatamente por isso, porque eu falava: "Gente, não é possível, eu não posso ter que pagar tanto imposto assim, É, tem que ter porque jeito, é, porque tem". você realmente fica assim: "Não sei, não vou conseguir mais contratar, porque eu sei que tem um boleto me esperando mais caro do que o salário do meu funcionário, eu vou ter que É. me virar para fazer os negócios". Isso é muito comum no pequeno empresário, né. Mas tem jeito, tem muitas formas. E aí, É. como a gente já está acostumado a pagar muito, quando você começa a pagar de forma correta, você começa a entender que: "Opa, espera aí, meu lucro está aumentando, eu estou começando a reinvestir esse dinheiro na minha empresa, eu Uhum. consegui contratar melhor, contratei aquela pessoa". Eu falo muito com a minha equipe, assim, que a gente bate muito nessa tecla: "Vocês têm o poder de contratar e demitir pessoas todos os dias. Quando vocês mandam uma guia, se caso, né, não é o caso, mas enfim, se vocês mandassem uma guia calculada de qualquer jeito, "Ah, eu vou pegar aqui o faturamento e vou enviar para o cliente, e Joga. toma", né, que é o básico, você pode estar demitindo um pai de família lá que está precisando do emprego dele. Agora, Uhum. quando você pega uma guia e você olha com amor e você entende qual é o negócio daquele cliente e o que você pode fazer por ele, você pode estar evitando uma demissão ou contratando uma pessoa que está precisando muito. Então, eu acho que esse olhar a gente tem que ter. O Uhum. empresário, ele é muito onerado, sim, os impostos são muito altos, mas a gente tem que se virar e buscar ali a saída de forma legal para poder se proteger.